Então, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nós estamos na disciplina Teologia Latino-Americana, estamos vendo sobre a Teologia da Libertação, que foi um movimento originário na Igreja Católica. Eu sou a pastora Gláucia, hoje nós estamos indo para a nossa aula número 5 e nós estamos trabalhando um documento da Igreja Católica escrito pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, se posicionando sobre a teologia da libertação e dando os parâmetros de como essa teologia elaborada a partir da realidade deveria ser vivenciada dentro da Igreja Católica, até para evitar algum tipo de desvio ou de excesso. Então é um documento extenso e interessante demais. Na aula passada a gente já iniciou esse documento, hoje a gente vai ver mais um pedacinho dele. Ele está subdividido em várias partes, está muito bem organizado metodologicamente falando e dá a visão geral de como a Igreja espera que a teologia da libertação seja aplicada e vivenciada tanto pelos clérigos como pelos fiéis também, tá bom? Então a gente vai seguir um pouquinho mais. A gente vai falar agora, deixa eu só dar uma verificada aqui pra gente não repetir o que nós já falamos, né? Ok, vamos lá. Então, eles ouviram o magistério, que é uma área da Igreja Católica que cuida da sã doutrina, né? São os padres, os bispos, enfim, aqueles que estão designados para acompanhar, verificar, nortear a sã doutrina da Igreja Católica, e eles escrevem então que para responder esse desafio de fome e de opressão, que é um desafio legítimo que a Igreja está enfrentando, o magistério da Igreja Católica teve a preocupação de despertar a consciência cristã para a justiça social, a responsabilidade social, a solidariedade com os pobres e os oprimidos. Só para lembrar você por que nós estamos vendo esse viés do Vaticano sobre a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação é um movimento originário da Igreja Católica ou dos católicos romanos. Então, por isso a gente está acompanhando historicamente como é que a Igreja se posicionou frente a esse despertamento ou esse apontamento teológico social a partir do contexto de opressão, fome, desigualdade que os países da América Latina enfrentavam. Então, no Concílio Vaticano II, eles trataram questões sobre justiça, liberdade na Constituição Pastoral, né? Eles insistiram em diversas oportunidades sobre esse tema. Numerosas intervenções relembraram a doutrina dos direitos do homem, que tocam diretamente ao problema da libertação da pessoa humana, diante das diversas formas de opressão desse mundo, colocando, claro, o oprimido como a vítima. Então é preciso a gente entender que nessas assembleias, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, na 36ª Assembleia, que aconteceu em Nova York no dia 2 de outubro de 1979, esse assunto já foi levantado e discutido, né? Então, em 28 de janeiro do mesmo ano, João Paulo II abriu a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla, e ele então recorda que a verdade completa sobre o homem é a base da verdadeira libertação. Então esse assunto era um assunto discutido fora da igreja e passou a ser discutido também dentro da igreja. Esse texto então constitui um documento de referência direta para a teologia da libertação. Lembrem-se, como a teologia latino-americana ela é provocada pelo contexto, pela realidade, então a igreja, ouvindo as discussões que eram feitas a nível mundial, né? Nesse caso aqui eles destacam a Assembleia Geral da ONU, a 36ª Assembleia Geral da ONU lá em Nova York, em 2 de outubro de 79.
Então, ouvindo as preocupações, ouvindo as considerações, ouvindo as problemáticas, né, somaram-se também a preocupação daquilo que a igreja já estava observando e percebendo. Dentro dessa voz do magistério ainda, eles destacam que 2 vezes, em 71 e em 74, o concílio, né, dos bispos tratou de temas referentes diretamente à concepção cristã sobre libertação, tá? Então, isso não foi um assunto que veio assim de uma hora para outra, foi um assunto que foi se desenvolvendo, amadurecendo, sendo construído dentro da igreja. O tema da justiça no mundo, o tema da libertação, o tema da opressão, o tema da libertação integral, mas a gente ainda vai ver mais para frente qual foi o movimento evangélico que também tentou dar uma resposta e como tentou responder a essa demanda, a essa urgência social. A gente vai ver em outro momento. Por enquanto, nós estamos vendo a teologia da libertação, que foi esse primeiro movimento, ok? Então, esse trabalho dos concílios, dos sínodos de 71 e 74, levaram o Papa Paulo VI a esclarecer, né, numa exortação apostólica, a relação que existe entre evangelização, libertação ou a promoção humana. Então, foi muito importante eles irem definindo esses aspectos para que houvesse essa unidade de entendimento e de ação dentro da igreja. Será que eles conseguiram essa unidade? Então, depois a gente vai poder estar observando de fato como se deu. Ele está fazendo uma retrospectiva nesse documento. Então, em relação a esse grupo do magistério que trata da sã doutrina, eles destacam ainda que numerosos episcopados, de acordo com a Santa Fé, lembram também as urgências do caminho para uma autêntica libertação humana. Então, essa discussão foi ficando assim, contínua e intensa em vários momentos da igreja como um todo. Nesse contexto, convém fazer menção especial aos documentos das Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano em Medellín em 1968 e Pueblas em 1979. Então, vocês vejam aí que vão rompendo décadas essas discussões e aprofundamentos. E aí o Papa esteve presente lá em Medellín e também em Medellín o Paulo VI e em Puebla o João Paulo II, tá? Todos os 2 papas trataram do tema da conversão e da libertação. Então veja, ao mesmo tempo que há uma preocupação com a libertação da estrutura opressora ou da realidade social, também há o discurso teológico da libertação interior, espiritual e eterna do homem. Eles vão tentar equilibrar essas 2 vertentes da libertação. Apesar de que isso é o magistério, porque o movimento da teologia da libertação, a tônica, a preocupação principal é sobre esse pecado estrutural que eles chamam, sobre essa libertação social, econômica e política, buscando a partir das bases marxistas, né, dos imperativos ou das prerrogativas marxistas, trazer essa igualdade ou essa possibilidade de vida equânime, justa para todas as pessoas, tá? Então, eu só estou descrevendo o texto, nós não estamos aqui colocando nenhum elemento de valor, mas destacando o texto para vocês terem noção de como se deu essa discussão. Bom, depois que esse documento trata sobre o magistério, o que o magistério pontua, os sínodos que ocorreram, ou seja, os concílios, as conferências, a presença dos papas, ou seja, o acompanhamento, a discussão que houve na ONU, enfim, depois de todo esse aparato que o magistério faz, de como se deu, então, um outro ponto que o documento destaca é uma nova interpretação do cristianismo. Então, isso é bem interessante da gente enxergar qual é a proposta
teologia da libertação. Então eles destacam que não se pode esquecer a ingente soma do trabalho desinteressado realizado por cristãos, pastores, sacerdotes, religiosos e leigos, impelidos no amor dos seus irmãos que vivem em condições desumanas. Então não se pode esquecer, isso sempre aconteceu, né? Então o documento começa a dizer, olha, nós não estamos querendo dizer que a igreja nunca se preocupou, nunca realizou, nunca fez, mas tanto leigos como clérigos, os sacerdotes, os religiosos dentro da Igreja Católica sempre tiveram essa preocupação de olhar com amor o seu irmão que vive em condição desumana. Também não se pode negar os esforços que os fiéis, a igreja, enfim, sempre prestou em auxiliar e proporcionar alívio aos inumeráveis males que são o fruto da miséria. Então é importante o documento destacar isso para que se saiba que sempre se realizou, a Igreja Cristã Católica sempre realizou esse tipo de trabalho. E aí, entre eles, alguns se preocupam por encontrar meios eficazes que permitam, por fim, o mais depressa possível a uma situação intolerável. Então, que a presença da igreja nas várias partes do planeta, né, a Igreja Católica no caso, eles destacam que sempre realizaram essa obra de ação social. Eles também destacam sobre essa nova interpretação do cristianismo que a teologia da libertação se propõe, eles destacam o seguinte, olha, o zelo e a compaixão que devem ocupar o lugar no coração de todos os pastores, e aqui eles chamam pastores porque eles trabalham com pastorais, né? Então os pastores podem ser leigos também, que fazem esse acompanhamento pastoral das pessoas. Então eles usam essa expressão. Então, eles falam que o zelo pela compaixão correm por vezes o risco de se desorientar ou serem desviados para iniciativas não menos prejudiciais ao homem e à sua dignidade do que a própria miséria que se combate, se não se prestar suficiente atenção a certas tentações. Então, ao mesmo tempo que eles têm esse olhar de que a igreja sempre teve o amor pelo pobre, pelo necessitado, por aquele que está vivendo em condição desumana, ele também destaca que não se deve ir para um outro extremo, considerando somente aquela necessidade. O sentimento angustiante da urgência dos problemas não pode levar a perder de vista o essencial, nem a fazer esquecer a resposta de Jesus ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eles destacam isso em Mateus 4,4 e destacam também Deuteronômio 8,3 nesse documento. Assim sucede que alguns, diante da urgência de repartir o pão, são tentados a colocar entre parênteses e adiar para amanhã a evangelização, que é o primeiro pão. A palavra mais tarde. Isso para destaca o documento que é um erro fatal, separar as duas coisas até chegar a opô-las. O senso cristão, aliás, espontaneamente, sugere a muitos que façam uma e outra. Então vejam, a teologia da libertação, ela dá um destaque tão grande a esse socorro social, a essa visão de ajuda ao próximo, né, de acompanhamento a esse necessitado, não só de acompanhamento, mas é uma luta mesmo aguerrida, porque se a gente for ver a base no marxismo, a gente vai ver que não é simplesmente uma ação de misericórdia, não, é uma luta aguerrida contra o sistema. Então o documento aqui, ele da sã doutrina católica, ele faz um alerta e até uma exortação para que a teologia da libertação não pense que possa separar o pão do céu com o pão da terra,
ou seja, ajudar o necessitado, lutar para a melhoria de vida dele, de modo algum pode ser dissociado da primeira urgência da igreja, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, é o pão da terra e o pão que é a palavra. E eles chegam a destacar, então, dizendo que seria um erro fatal dividir, separar, dissociar uma coisa da outra, né? Agora, vocês vejam bem, prestem atenção. Vamos aqui fazer um parêntese, né? Um parêntese crítico. Toda vez que um documento ele é gerado, é óbvio que ele está ou confirmando, ratificando aquilo que é feito, para que continue sendo feito, ou ele está balizando, ele está sendo um ajuste para que ninguém extrapole aquilo que deve ser feito. Então, o documento, tanto ele pode ser simplesmente a referência a ser seguida, como ele também pode ser a exortação para que não se exceda no modo de como a igreja pensa e faz a sua teologia, tá? Então, prestem atenção. Você que está olhando junto comigo o documento, o que você está entendendo? Você está achando que eles estão sendo só uma baliza ou eles estão aqui exortando para evitar alguns desvios e excessos? Vamos seguir então um pouquinho mais, né? O documento destaca ainda que esse sentimento angustiante dessa urgência, sim, eu já citei, não pode colocar em oposição a tarefa principal da igreja, né? Uma coisa está acoplada à outra. Não se prega só a salvação do céu, mas não se resume a graça de Deus no pão e no peixe que o homem vai comer, né? Jesus, no Sermão da Montanha, ele prega, ele realiza a obra de Deus, e quando os discípulos falam, mestre, vamos despedi-lo, já está ficando tarde, vai escurecer, Jesus fala, dá-lhes vós mesmos de comer, e aí acontece a multiplicação dos pães. Então, é bem nesse caminho que esse documento está sendo tratado. Vamos lá. Alguns parece até que a luta necessária para obter a justiça e a liberdade humana, estendidas no sentido econômico e político, que é a tônica da teologia da libertação, constitua o essencial para a totalidade da salvação. Então, para eles o evangelho se reduz a um evangelho puramente terrestre. Veja o perigo. Então, aqui eu acabei já respondendo a minha questão anterior. Estava sendo só uma baliza ou estava sendo uma exortação? A teologia da libertação, ela é tão aguerrida a construir na terra a dignidade humana que ela acaba limitando, resumindo o evangelho na vida abundante terrena e não na vida que transcende para a eternidade. Então, aqui nessa nova interpretação do cristianismo, eles fazem esse destaque do perigo, do desvio que está sendo anunciado nesse extremo colocado nos documentos que a teologia da libertação se propõe. Então, eles dizem, alguns parece até que a luta necessária para acontecer a justiça e a liberdade humana se resume ao sentido econômico e político, que essa é a totalidade da salvação, né? Então, o evangelho não se reduz puramente à vida terrestre. Olha que interessante o documento ser claro. Vocês vejam, gente, deixa eu abrir outro parênteses aqui, quando eu dei a aula, né, sobre produção de texto, leitura, também métodos de estudo universitário, como escrever é importante. Muitas vezes a gente vai precisar elaborar documentos, né, ou sermões, enfim. E quando a gente escreve bem, a gente define e a gente deixa claro o caminho que quer seguir. Então, esses documentos são muito importantes para a gente poder, no caso, os católicos terem a sua baliza. Mas, de igual modo, as igrejas evangélicas, protestantes também têm seus documentos
A Igreja Metodista tem as várias cartas pastorais que o Colégio Episcopal escreve, tem seus cânones que são revistos de 5 em 5 anos, que é a lei da igreja. Como é importante registrar e escrever e definir com clareza a caminhada da igreja. É exatamente isso que eles estão fazendo. Bom, seguindo aqui, em relação à opção preferencial pelos pobres, porque é óbvio que a teologia da libertação trabalha nisso, e até assim chega a ficar uma situação até de embate contra os ricos e poderosos, não só a nível do próprio país, mas até numa conjuntura política internacional. Então, os países desenvolvidos são vistos como vilões e os países subdesenvolvidos como vítimas da opressão. Bom, seria muito negligente da minha parte abordar esse tema dessa maneira superficial. Quando alguém que gosta de conjuntura política, relações internacionais, quem gosta de estudar, de pesquisar, nós compreendemos que é muito mais complexo, existem muitos elementos que devem ser considerados para a gente fazer essa análise política internacional de conjuntura econômica dos países, né? Então aí precisaria realmente de pesquisa, especialmente nessa área de relações internacionais, para a gente ter uma noção melhor. Seria muito simplista dizer que os países desenvolvidos são os vilões e os países subdesenvolvidos são a vítima. Existem elementos que comprovem isso? Sim, podem haver, mas não é só isso, né? A própria questão da corrupção nos países subdesenvolvidos também é um elemento que a gente vê corriqueiramente acabando, né, ou destruindo a economia local. Mas essa não vai ser a minha pauta, mas para quem interessa é um assunto bem gostoso de se estudar, né? A gente entender essa conjuntura política mundial e econômica, política e econômica mundial. Isso é uma coisa bem interessante da gente entender. Então não vamos ser simplistas, não vamos pegar um elemento somente e achar que porque existe esse elemento que é real, que toda a conjuntura se resume àquilo. Com certeza não. Tem muitas coisas que devem ser consideradas nessa conjuntura política econômica, ok? Social. Bom, vamos lá. Então, para em relação à opção preferencial pelos pobres, eles reafirmam com vigor e sem meios termos após a conferência de Puebla, de um dos lados. E aí também tem a tentação de reduzir ao evangelho da salvação ao evangelho terrestre. De outro lado, aqueles que se situam nas diversas teologias da libertação. Então, a teologia da libertação é como um polvo, ela tem vários braços, vários tentáculos, ela vai tentar responder várias situações sociais desses países em desenvolvimento, tá? Ou subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, tá bom? Então, é um leque muito grande de ação. Por isso também o documento tenta servir de regra geral para que todos possam caber dentro daquilo que a igreja está colocando como oficial. Bom, eles lembram também que essa opção preferencial definida lá em Puebla, ela é dupla. Então, eles definem a prioridade, né, o olhar da necessidade da igreja, de olhar para os pobres e também de olhar para os jovens. E essa opção pela juventude, ela é muito significativa, tá? Ela é, de um modo geral, totalmente silenciada. Então, apesar de terem essas duas vertentes, não houve o mesmo volume de trabalho para essas duas questões, ok?
Então, acima nós dissemos que existe uma autêntica teologia da libertação, e aí eles colocam até entre aspas no documento, né? Aquela que lança raiz na palavra de Deus devidamente interpretada. Mas eles também falam que, sobre um ponto de vista descritivo, convém falar das teologias da libertação. Então, eles fazem a diferença de teologia no singular da libertação e teologias da libertação. Bom, pois essa expressão abrange posições teológicas e até mesmo ideológicas, não apenas diferentes, mas até muitas vezes incompatíveis entre si. Então, assim, como eu falei, é como um polvo de muitos tentáculos, de muitos braços, e a Igreja Católica precisava acompanhar e ordenar esse caminho que estava sendo criado e construído num movimento legítimo, mas que aqui aspira preocupações e definições, tá? No presente documento, então, eles vão tratar somente a produção, das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de teologia da libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã. Interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja. Mais ainda, constitui uma negação dessa prática da fé. Uau! Olha, esse item, depois eu vou enviar o documento para vocês, em PDF para vocês, eu vou enviar para vocês, quem tiver curiosidade, quiser ler de novo, ou se detém alguma coisa. Olha que coisa, assim, incrível. Eles pegam esse documento da teologia da libertação, aquilo que foi construído a partir da realidade, como a gente já falou 1000 vezes aqui, essa interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, mas eles destacam que essa interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, e mais ainda, até não só se afasta, mas constitui uma negação da prática da fé. Então aqui eles estão pontuando que eles não estão ignorando o que está acontecendo, tá? Esses conceitos tomados por empréstimos de maneira acrítica, ou seja, de uma maneira tendenciosa, de uma maneira tendenciosa, acho que não é a melhor palavra, né? Mas partidária, a partir de um prisma, a partir de uma defesa. Então, esses conceitos e essa ideologia marxista e o recurso a teses de uma hermenêutica bíblica marcada pelo racionalismo encontram-se na raiz dessa nova interpretação que vem corromper o que havia de autêntico no generoso empenho inicial a favor dos pobres. Então, esses dois últimos pontos que eles destacam aqui no item número 6, deixa eu só ver aqui o título do número 6, que é a nova interpretação do cristianismo, vocês vejam, eles já colocam como algo que está corrompendo ou se desviando de como a Igreja construiu os seus pilares de fé cristã. Então, eles colocam que há uma negação prática dessa fé, que isso é gravemente, afasta gravemente a fé da Igreja. Eles colocam que esse grupo age de maneira acrítica, ou seja, eles não têm isenção, mas eles defendem uma bandeira exclusiva a partir da ideologia marxista. Eles destacam que esses recursos, essas teses hermenêuticas da Bíblia são marcados pelo racionalismo, encontram-se na raiz dessa nova interpretação e que isso corrompe o que havia de autêntico e generoso,
que era o empenho inicial a favor dos pobres que a igreja sempre praticou. Então, ao meu ver, aqui se acende uma luz amarela, né, dentro desse documento, pontuando com coragem e com embasamento e com crítica aquilo que a teologia da libertação está se propondo a ser como um movimento da Igreja Católica, ok? O documento não para por aí. Esse documento é uma pérola, porque ele abrange, ele faz uma análise de todas as etapas e todas as nuances. Bom, todas é uma palavra muito complexa, muito absoluta, né? Mas das nuances principais, elementares, essenciais, fundamentais, que não podem ser deixadas de ser vista e definida pela Igreja Católica, tá? Então é um documento muito importante, oficial. No item 7, eles trabalham sobre a análise marxista. Então, vem comigo para a gente entender um pouco o que o documento fala sobre análise marxista dentro do movimento da teologia da libertação. Vamos lá. Primeiro eles colocam assim, olha, a impaciência e o desejo de ser eficaz levam alguns cristãos perdida a confiança em qualquer outro método a voltarem-se para aquilo que chama de análise marxista. Então começa por aí, um pontapé inicial. E eles dizem, o seu raciocínio é o seguinte, uma situação intolerável e explosiva exige uma ação eficaz que não pode mais ser adiada. Lembra que eu falei ali atrás que não é simplesmente uma proposta de uma nova ação pastoral, mas ela é combativa, ela é impositiva até, né? Então diz, eles exigem uma ação eficaz que não pode ser adiada. Uma ação eficaz supõe uma análise científica das causas estruturais da miséria. Ora, o marxismo aperfeiçoou um instrumento para semelhante análise. Bastará, pois, aplicá-lo à situação do terceiro mundo, especialmente à situação da América Latina. Então, como para essa urgência de ter uma ação eficaz, é necessário uma análise científica das causas estruturais da miséria, como o marxismo, né, já faz essa análise, claro, minha gente, novamente aqui o nosso olhar crítico. O marxismo é uma maneira de fazer essa análise científica das causas estruturais da miséria. É a única? Obviamente que não, tá? Mas de fato é uma forma de fazer essa análise, ok? Então, especialmente na situação do terceiro mundo e na América Latina. Eles destacam ainda que o conhecimento científico da situação, dessa estrutura de miséria e dos possíveis caminhos de transformação social, seja o pressuposto de uma ação capaz de levar aos objetivos pré-fixados. Então, é evidente. Vai nisso um sinal de seriedade, de compromisso. Então, o documento está analisando as etapas pelo qual eles fizeram a teologia da libertação. Então, eles estão dizendo, ok, é necessário que a igreja tenha uma ação eficaz?